Shema Israel. Bom, Shabbat Shalom a todos. Estamos na porção de número 40, com o nome de Balaque, que quer dizer destruidor. Porção, Parashá número 40, é a palavra que nós usamos para porção, né? A palavra aí Parashá, que vai de Números 22, verso 2 em diante, até 25, verso 9. Amém? Estaremos aí estudando um pequeno trecho desta Parashá nessa noite, que é, dizendo-se de passagem, uma Parashá muito rica, como todas as porções, como toda a palavra do Senhor é rica, mas o Senhor me fez prestar atenção num algo em que ocorre no nosso meio, nos dias de hoje, não é? Nas igrejas, as pessoas têm se dedicado elas têm se empenhado, às vezes, nessa questão que vai ser tratada aqui hoje. Então, de várias formas, o ser humano tem se empenhado, ele tem buscado a querer fazer, a querer convencer, mas não é nada disso que a Bíblia nos diz. Amém? Vamos ler aí um pequeno trecho da porção de hoje, Números 22, verso 2. Balaque, filho de Tsippor, viu tudo que Israel fez ao Emori. Moabe temia muito o povo, pois eram muitos. Moabe encheu-se de medo por causa do povo de Israel. Por isso ele disse aos líderes de Midian: esta horda engolirá tudo que estiver à nossa volta, como um boi devora a relva do campo. Balaque, filho de Tsippor, era o rei de Moabe nesse tempo. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, em Petor, junto ao rio Eufrates, sua terra natal, para dizer-lhe: ouça, um povo saiu do Egito, espalhou-se por toda a terra, estabeleceu-se perto de mim. Por favor, venha e amaldiçoe este povo para mim, pois ele é mais forte que eu. Talvez assim eu seja capaz de derrotá-lo e expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é de fato abençoado, e aquele que você amaldiçoa torna-se amaldiçoado. Os líderes de Moabe e Midian partiram levando consigo a remuneração pelo encantamento. Aproximaram-se de Balaão e falaram as palavras de Balaque. E ele disse: permaneça aqui esta noite e trarei a vocês como resposta tudo o que Adonai me disser. Assim os príncipes de Moabe ficaram com Balaão. Deus se aproximou-se de Balaão e disse: quem são estes homens que estão com você? Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Tsippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem: um povo saiu do Egito, espalhou-se sobre toda a terra, agora venha e os amaldiçoe para mim. Assim talvez eu seja capaz de lutar contra eles e expulsá-lo. Deus respondeu a Balaão: você não deve ir com eles, não deve amaldiçoar o povo, pois ele é abençoado. Amém? Glória a Deus. Prepara aí os seus dedinhos. Amém? Tem algumas citações aqui, mas a porção de Balaque, que quer dizer o nome deste homem destruidor, este homem tentou se levantar contra o povo de Israel. E aí a porção vai nos falar, vai descrever todo o acontecimento do que Balaque intentou fazer contra Israel, do que ele tramou, para tentar parar o povo de Deus, para tentar impedir o povo de Deus. Então ele deu o jeito dele, ainda que Israel não tivesse sabendo de nada. Israel simplesmente chegou perto, do reinado deste homem e acampou. Porque, segundo nos diz as Escrituras, o povo levantava quando a nuvem se movia.
Então a nuvem se moveu e parou ali, ó, perto deles. E aí, este homem temeu, por que ele temeu? Ele ouviu anteriormente as histórias, os acontecimentos, por onde Israel passava, quando Deus entregava na mão deles, o que acontecia com o povo, com a cidade, com o rei, com as riquezas, com os animais. Então ele temeu muito. Ele pensou: poxa, esse povo parou aqui, ele vai querer passar pela minha terra, vai querer me destruir. Então eu vou dar meu jeito antes, eu vou dar meus pulos, né? Vou ver o que eu posso fazer para desviar, para derrotar esse povo. E aí a história discorre aqui tudo para nós. O que tentou fazer contra Israel, né? Os tipos de o jeito para tentar amaldiçoar o povo, né? Foi um trabalho muito bem elaborado, amados. Foram 3 altares levantados, 7 sacrifícios, 7 bois, 7 carneiros, para sacrificar ali, para oferecer ao Deus de Balaque, para Balaão amaldiçoar o povo. Foram 3 tentativas, e Israel estava acampado. E muitas das vezes, amado, o que eu quero dizer, o que eu vou falar agora não tem muito a ver com o que eu separei, mas quando a gente fala da palavra de Deus, as coisas vêm. Muitas das vezes nós, como crentes, como cristãos, como servos do Senhor, às vezes nós estamos no nosso canto, servindo a Deus, evangelizando, falando do amor de Deus para as pessoas, vivendo o amor de Deus em nossos lares, e o inimigo se levanta para nos parar, para tentar nos amaldiçoar, e você, na maioria das vezes, não sabe de nada. Você está vivendo a sua vida, você está orando, você está lendo a palavra, você está buscando a Deus, e o inimigo se levanta para fazer alguma coisa, ele leva uma pessoa até você para te fazer mal, ele leva uma pessoa a fazer algo de ruim direcionado a você, e muitas das vezes você não sabe, mas Deus vê todas as coisas, e Ele tem o controle na mão dele, de tudo. Todo o controle está na mão do Senhor. Não se engane, creia nisso, se liberte nisso, seja liberto nisso. Deus tem o controle de tudo. Então Deus, vendo a sua vida e vendo o mal, Ele corta ele, ainda que você não veja. Então por isso que nós chamamos Ele de Deus fiel. Por isso que você glorifica o nome dEle, por isso que você gosta de falar da fidelidade desse Deus, porque Ele é um Deus que te defende, Ele é um Deus que te guarda, Ele é um Deus que cuida da sua vida, da sua saúde, cuida da sua família, daqueles que você ama. Ou seja, Ele está no controle de tudo, ainda que o inimigo trame, tente fazer alguma coisa, Deus corta todo o laço. A única coisa que você precisa fazer, meu amado, minha amada, é estar na posição diante dEle. Nós somos pecadores, sim, somos. Mas nós temos um justo advogado para pedir perdão, para nos arrepender, que é o nosso defensor. Então a única coisa, Deus não pede, Deus não fica exigindo trabalhos, braçais pesados de você para servir a Ele. Deus não fica mandando você fazer coisas às vezes impossível à sua mão, aos seus olhos, para que você sirva a Deus. Ele não pede essas coisas. Ele quer que você seja o quê? Fiel a Ele. Ele quer que você creia que Ele é Deus, que Ele está no controle de tudo, que Ele criou todas as coisas. Ele pede pouca coisa para a gente. E o detalhe, o mais importante e belo nisso, é que é para crer nele, para crer em todas essas coisas, é Ele que te dá a fé. Não é simplesmente você pegar, ouvir a palavra da boca de um irmão, de uma irmã, ler a Bíblia, e aí a sua fé desperta.
Não é assim, é Ele que te dá a fé. Vem dele, é dom de Deus. Você crê que tem uma força que te protege. E Israel estava ali, quietinho, e Balaque tramando. Tentou de todas as formas. E aí nós vemos ele tentando, vemos Balaque ficando bravo, vemos, Balaão cantando aquela canção linda de Matovu, quando ele realmente vê Israel acampado, e ele vê a beleza daquele povo, ele vê a organização das tribos, do povo de Deus. E aí Deus coloca essa canção na boca dele. Amado, organização numa igreja, aleluia, não é coisa de pastor chato, não é coisa de gente cheia de mimimi, cheia de que quer ser diferente do outro, não. Organização na casa do Senhor é de Deus, porque o povo dele andava organizadamente até chegar na terra prometida. O povo tinha privacidade, nas suas casas, nas suas tendas. Não era aquela bagunça, não. Então você serve a um Deus que é 100% organizado. Então a nossa vida tem que caminhar organizadamente. A nossa vida não pode andar bagunçada. Aí você se veste todo bonito, vem para a casa do Senhor, ninguém sabe da sua vida. Nossa, você viu? Pastor Vitor está elegante hoje, aquela gravata cinza e tal. Isso é o que você vê aqui. Mas o meu dia a dia, a minha casa, o meu convívio é Deus que vê, é Ele que sabe. Ou alguns amigos que frequentam a minha casa. Mas a nossa vida tem que andar organizada, porque você serve a um Deus organizado. Aleluia. Amado, o inimigo tentou de várias formas, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu parar o povo nessa porção, ele não conseguiu destruir o povo, porque Deus era com o povo, é com o povo até hoje, e guarda esse povo. Quer a humanidade queira ou não, Deus é o Deus de Israel, Deus é o nosso Deus, o Deus de Israel é o nosso Deus, aleluia. Então Ele guarda, Ele protege, tentou de tudo, até hoje os homens tentam tomar Israel, tomar a terra, quer mudar a capital, quer tirar, já tentou tirar como nação, já tentou de tudo e não conseguiram nada, pelo simples fato de que eles têm um Deus que guarda, que defende. E esse Deus que guarda, que defende Israel, é o Deus que guarda e que defende a sua vida. Amém? Nós temos que crer nisso. Certa vez eu estava pregando para uns irmãos, e eu senti de fazer uma pergunta para eles, para que eu começasse a pregar. E a pergunta era: vocês creem realmente que Deus criou todas as coisas e está no controle de tudo? Porque se a gente tiver dúvida para responder essa pergunta, nós vamos ter várias dúvidas quanto à palavra dele, quanto aos atos dele. Eu tenho que crer no poder dele, eu tenho que crer que ele que fez, e ele que domina, e ele que comanda todas as coisas. Eu creio que ele mandou o seu filho para morrer e me comprar a preço de sangue. Eu creio nisso, porque se eu tiver dúvida, vai ter confusão na nossa mente, minha cabeça vai ficar, ora crê, ora não crê, e não pode ter dúvida quando se trata de Deus em nossas vidas. Amém? Deus é o dono de tudo. O tema da porção de hoje é o salário do profeta. Amém? Tudo que nós fazemos, tudo que você faz braçalmente, gera uma recompensa para você. Todo o trabalho que você faz gera uma recompensa. E essa recompensa hoje a gente chama de quê? Salário. Não é verdade? Exemplo: se você capina um terreno, um lote, um pasto, sei lá se você gosta de roçar pasto, de repente você ainda tem um braço bom,
No final daquele serviço, você vai receber o combinado, o seu salário, correto? Se você faz uma mudança, como dizem os antigos, né? Mas a modernidade já picha nos carros, carreto. Se você faz um carreto, não foi combinado um pagamento antes? Então, este trabalho gerou um salário, verdade? Agora tem outra coisa que você faz também, que gera um salário. Sabe o que chama? Pecado. O seu trabalho braçal gera o salário, a sua carteira assinada gera um salário, o seu erro, o pecado, gera um salário. E Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Olha que salário terrível. Por isso que nós temos que todos os dias resistir para que ele fuja de nós. O desejo de pecar, a vontade que às vezes grita na nossa carne, grita na nossa mente, porque quanto mais nós pecamos, mais nós vamos morrendo. É uma caminhada de morte. Se a gente opta por viver em pecado, nós vamos viver morrendo a cada dia mais, morrendo o nosso corpo, morrendo a nossa fé. Então tudo que nós fazemos gera um salário para nós, gera uma recompensa. Às vezes não gera dinheiro, mas se você faz o prato preferido da pessoa que você gosta, o que vai gerar para você? Qual que é a recompensa que você vai ter? A satisfação do outro, a alegria. Isso é recompensa. Nem tudo você precisa de pegar materialmente, né, o seu dinheiro, para que você seja recompensado. O tratar bem o seu vizinho, o falar de Jesus e ver que a pessoa está gostando, está ali, regozijando com você, gera uma recompensa em você, satisfação. Poxa, falei do amor de Deus e aquele ali foi um bom ouvinte, ele aceitou, ele ouviu. Às vezes o processo foi até mais adiante, né? Com o arrependimento e outras coisas mais. Então, tudo que nós fazemos gera uma recompensa. Se eu trato mal o meu amigo, se eu começar a tratar muito mal o meu amigo, o que vai gerar para mim? A tristeza e a distância. Ele vai se distanciar de mim. Então, coisas boas geram coisas boas. Coisas más vão gerar também coisas más. Entende isso? Tudo tem uma recompensa, amado. É a antiga, velha, boa e atualizada lei da semeadura. Tudo que você plantar, você vai colher. É antigo, né? Mas é atual até os dias de hoje. Tudo que eu planto, eu colho. E já foi falado muitas vezes nesse altar aqui, se você planta, se você quer receber amor, então que você plante o que no seu próximo? Amor. Aleluia. Mas hoje, o propósito hoje é salário. No capítulo 22, no verso 37, vai dizer assim: Balaque disse a Balaão: mandei chamá-lo mais de uma vez, por que você não veio a mim? Pensa que eu não posso pagar a você o suficiente? Balaque ali já deu aquela estressada, né? Porque ele tinha dinheiro para pagar o profeta, né? O encantador, o nome que você quiser dar para ele. Ele tinha dinheiro para pagar. Nesse tempo aqui, né, nesse tempo aqui, falava-se vidente. Ele tinha dinheiro para pagar o vidente, e o vidente não veio. Ou o profeta não veio. Ele tinha. Então ele ficou nervoso ali, eu tenho dinheiro para pagar o seu salário, para você fazer aquilo que eu estou te pedindo, aquilo que eu preciso, e você não veio até mim. Interessante isso, né? Balaque queria pagar Balaão. No capítulo 24, no verso 10, Balaque vai dizer, o que vai dizer para nós aqui? Capítulo 24, verso 10. Balaque irou-se muito contra Balaão
e bateu as duas mãos. Peraí. Ô Balaão, poxa, eu chamei você para amaldiçoar meus inimigos. Você vê que ele perdeu o rebolado ali, né? Chamei você para amaldiçoar, entretanto você não faz outra coisa além de abençoá-los. É a mesma coisa que eu contratar, né, um irmão aqui, a diaconisa Eulália. Eu contrato a diaconisa Eulália para limpar as cadeiras. Eu só vejo ela limpando o chão, nunca limpando as cadeiras. Eu não vou reclamar, não. Eu te contratei para limpar a cadeira. Para que você está limpando o chão? Eu quero cadeira, eu não quero chão. Chão eu vou contratar outro, aleluia. Está entendendo? É mais ou menos isso que aconteceu aqui com Balaque e com Balaão. Aí ele fala, você não fez outra coisa a não ser amaldiçoar, abençoar esse povo. Eu quero que você faça uma coisa e está fazendo outra. Só que Balaque já tinha esquecido o que Balaão mandou falar para ele, né? Amém. 3 vezes, né? É melhor agora que você fuja para a sua casa. Eu planejei recompensá-lo muito. Olha, tá vendo aí o salário? Eu planejei recompensá-lo muito bem, mas Adonai o privou do pagamento. Balaão respondeu a Balaque, eu não disse aos mensageiros que você me enviou, que mesmo que Balaque me desse seu palácio, cheio de prata e ouro, eu não poderia ir além da palavra de Adonai, nem para o bem, nem para o mal. Entende? Contratou ele, ia dar salário para um homem que era respeitado. O que Balaque fala lá no início? Olha, eu ouvi falar que quem você abençoa verdadeiramente é abençoado, e quem você amaldiçoa está amaldiçoado. Então eu quero te contratar para a parte ruim. Quero que você amaldiçoe e vou te pagar bem. Daqui a pouco nós vamos entender por que pagar. Lá em Gênesis, a palavra de Deus vai nos dizer que a terra estava desordenada, não é? Sem forma, vazia, estava um caos, dependendo da sua tradução, ou seja, estava uma bagunça. Deus chegou e não colocou ordem em tudo, não separou a luz das trevas, água de águas, terra seca e tudo que nós já sabemos. Então, nós podemos concluir que Deus organizou toda a terra, amém? Estava tudo uma bagunça, então Deus chegou, houve ordem, amém? Então Deus é um Deus organizado. Você é servo de Deus, sua vida tem que andar organizada, amém? Sua vida tem que andar organizada. Nós temos que andar organizado com os nossos compromissos, com os nossos afazeres, principalmente com Deus. Está entendendo? Dói ouvir, dói muito mais falar. Aleluia. No capítulo 3, Deus disse que Adão trabalharia, né? Houve ali a queda ali, Eva comeu daquilo que não podia comer, e Deus resolveu toda a situação e falou, Adão, agora você vai ter que trabalhar. Do suor da sua testa, meu filho, você vai comer o seu pão. Então, qual que era o salário de Adão? Qual que era o salário dele? Ele não ia trabalhar, ele não ia ter que lavrar a terra? Qual que era o salário dele? O fruto da terra. Ele não plantou? Ele ia colher. Uva, abacate, melão, melancia, abóbora, chuchu, sei lá. Ele ia ter que trabalhar para comer. Só que antes Deus já tinha dado tudo. Sua comida está aí, meu querido. Come tudo. Está entendendo? Deus tinha dado tudo para ele. Só que por causa do pecado, ele perdeu tudo. E agora, para ter esse tudo, ele ia ter que o quê? Trabalhar. E a recompensa, o salário dele, é o fruto que a terra daria para ele. Só que houve o quê? Uma desobediência nisso. Então, amado, a desobediência, a teimosia, quando nós ouvimos a palavra de Deus, sabemos que é uma verdade, vemos que Deus abençoa de fato, e não vivemos ela,
nós estamos sendo teimosos. Deus quer abençoar muito mais. Eu achei lindo um dia que eu ouvi um homem de Deus falar aqui, né? Que Deus, Ele quer nos tratar de uma maneira bem fácil, que é pela obediência. Só que nós escolhemos ser teimosos, desobedecer. Ele, amém, então eu vou te tratar pela desobediência. Vai ser muito mais doloroso, amado. É melhor nós obedecermos, é melhor nós crermos no que nós ouvimos, no que nós estudamos, e obedecer a Deus, do que os nossos achismos. Não, eu acho que isso, eu acho aquilo. Você acha, Deus tem certeza, por isso Ele escreveu, por isso Ele deixou aqui organizadamente, para você ler, aprender e viver. Mas o eu acho continua na boca de todo mundo, continua na nossa boca, continua na boca de quem assiste. O eu acho, não é bem assim, não é bem por aí, não, isso aí era lá nesse tempo, porque precisava ser desse jeito. Amado, pelo amor de Deus, tem resposta até hoje. A Bíblia ela é atual no século 21, ela é atual, entende isso? Então Adão trabalhou, e o salário foi o fruto da terra. Então concluímos que todo tipo de trabalho vai gerar um salário. Glória a Deus. Em Gênesis 31, verso 7, o que acontece ali em Gênesis? Vamos dar uma olhadinha lá? Gênesis 31, verso 7. Gênesis 31, verso 7. O que acontece aqui em Gênesis, amados? Verso 7. E que ele fez pouco caso de mim. Quem que está falando aqui? Jacó. Tá? Isso aqui é um acontecimento entre Jacó e o seu sogro. Quem que é o sogro de Jacó? Labão, muito bem. E o que ele fez? Ele fez pouco caso de mim e alterou o meu salário 10 vezes. Deus, porém, não lhe permitiu prejudicar-me. Labão tinha combinado um salário com Jacó. Olha, agora é a sua vez. A hora que sair aí, o bichinho com pinta é seu, o liso é meu. A hora que sair listrado é seu, o outro é meu. Então todas as vezes, quando Labão via que Deus estava abençoando Jacó, né, o fruto do trabalho dele, o salário dele com as crias, e Labão via que ele estava ganhando muito, Labão ia lá, mudava. Aí Deus prosperava, Labão ia lá, mudava. Ele fez isso 10 vezes. Mas antes eles tinham combinado um pagamento, um salário. Amém? Glória a Deus. E aí o homem vai e pensa que pode fazer a mesma coisa na casa do Senhor. Nós não podemos fazer isso na casa do Senhor. Nós somos abençoados por Deus, aleluia. Somos abençoados por Deus. É o salário do profeta, não é? Somos abençoados por Deus. Deus abre as portas para nós. Ele abre as portas. Ele dá a condição do nosso empregador de nos pagar. E às vezes nós ficamos mudando o salário do homem de Deus várias vezes durante o mês, durante o ano, sendo infiel no seu dízimo, sendo infiel na oferta, não se importando se o seu dízimo ou se a sua oferta vai fazer falta na casa do Senhor. Ah não, tem 70 lá, esse mês eu estou apertado, Deus entende. Já pensou se todo mundo pensasse assim? Esse mês, ah não, tem 70 ali, tem 60 pessoas.
Esse mês eu não vou dar não, aí o outro também eu não vou dar, o outro também eu não vou dar. O que vai ser da casa do Senhor? Como que ficaria o sustento da casa do Senhor? Deus ia ter que fazer minar um poço de petróleo aqui? Deus ia ter que fazer minar dessas paredes água mineral da melhor que existe no mundo para o sustento da casa? Fazer com que a coluna gerasse eletricidade para que nós possamos vender eletricidade para a companhia? Ou será que Ele vai contar conosco? Isso é para nós e isso é para quem nos ouve também. Nós estamos aqui ouvindo, mas pessoas vão assistir essa ministração. Eu creio em nome de Jesus. E eu creio que o Espírito do Senhor opera em todas as circunstâncias. Então nós não podemos ficar mudando o nosso jeito de abençoar a casa do Senhor, sendo que Deus usa um jeito só de nos abençoar. Ele abençoa e está abençoado. Pronto, acabou. É assim que Ele faz, é assim que Ele trabalha. Resolvi mudar a sua vida. Quem vai falar contra Deus? Ninguém. Quem vai se levantar contra Ele? Ninguém. Então nós temos que ter esta consciência, primeiramente como servos do Senhor, crendo que Ele está no controle, crendo que Ele está vendo a nossa atitude, o nosso proceder. E mesmo assim, amados, tem dias que você vem para a casa do Senhor todo infiel, mas bonito e cheiroso. Deus vai ali e te trata, mas numa educação. Leva uma palavra para o seu coração que te quebra. Aí você fala assim: só eu e Deus sabia, é Deus. Aí logo depois você fala assim: poxa, eu não merecia. Esse mês eu nem ofertei, não dei dízimo. Nossa, Deus é muito misericordioso. Eu vou mudar. Deus sabe tratar, amados. Aleluia. 1 Samuel, verso 9. Capítulo 9, perdão. 1 Samuel, capítulo 9. Aleluia. 1 Samuel capítulo 9, verso 6. Foi o único que eu esqueci de marcar. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 9, verso 6. Lá em 1 Samuel está a prova de que o homem de Deus, o profeta de Deus, ele tinha que receber algo para trabalhar para o Senhor, tá? 6 a 8. Aqui o que está acontecendo? Deixa eu abrir a mente dos irmãos. O que está acontecendo aqui? Saul está para ser ungido rei. Só que Saul, nesse acontecimento aqui, ele estava procurando os animais do pai dele que se perderam. Amém? Então, essa passagem está falando do acontecimento com o futuro rei Saul. Seu servo respondeu: aqui nesta cidade há um homem de Deus, um homem que é altamente respeitado. Glória a Deus. E tudo que ele diz prova ser verdade. Parecido com Balaão? Semelhante, não é? Mas é um homem de Deus muito respeitado. A palavra diz que é um homem de Deus. Vamos a ele. Talvez ele possa nos dizer algo sobre o caminho que devemos tomar. Disse Saul ao teu servo: se formos ao homem de Deus, o que podemos levar para ele? O que é esse levar? Levar uma água, sei lá, uma roupa? Vamos ver. Comemos todo o nosso pão
e nossa bagagem não há nada que possamos dar ao homem de Deus. Ou seja, Saul fala, ó, comemos todo o pão. Se eles tivessem comida, eles poderiam levar do pão deles para o homem de Deus, que ele aceitava, porque ele era homem de Deus, ele não tinha outra função na vida dele. Qual que é a sua função, meu querido? Eu sou profeta do Senhor, eu sou servo dele, eu trabalho para ele. Então, amado, Deus não deixa o servo dele passar fome, Deus não deixa o servo dele passar necessidade. O servo às vezes passa por lutas, por dificuldade, são as provações da vida, mas a necessidade do corpo, Deus sustenta. Aleluia. Comemos todo o nosso pão e de nossa bagagem, não há nada que possamos dar ao homem de Deus. O que levaremos? Verso 8. O servo respondeu novamente a Saul: veja, eu tenho aqui em minha mão 1/4 de siclo de prata. Eu darei ao homem de Deus para que ele nos mostre o caminho a seguir. Ou seja, para que eles fossem lá e pedir ao homem de Deus que orasse, que buscasse a Deus um direcionamento para eles, eles não podiam chegar lá de mãos vazias. Eles tinham que levar alguma coisa para o profeta do Senhor, ou seja, o salário dele, o pagamento dele. Olha, eu vivo para Deus, eu sirvo a Deus, então se você vem a mim, por favor, me abençoe, porque eu não tenho outra coisa a fazer, a não ser viver para Deus, a não ser servir a Ele. Por isso esse homem, por isso ele era respeitado, este homem de Deus, esse profeta. E para ir nele tinha que ter a recompensa, o salário, porque faxineiro tem salário, motorista tem salário, padeiro tem salário. Por que o homem de Deus não pode ter salário? Entende isso? Os irmãos, a igreja precisa abrir a sua mente nessa questão de saber quem está abençoando, quem está, pagando para ser homem de Deus na sua vida, para ser o seu líder, para ser o seu pastor, sei lá. Espera aí, eu estou pagando um homem de Deus sério? Porque nós pagamos. Estou pagando um homem de Deus sério? Estou. Deus usa ele? Nossa, e como? Admiro muito. Então eu vou continuar abençoando, eu vou continuar fazendo, porque Deus é com ele, Deus é conosco naquele lugar, Deus é nas igrejas, mas as igrejas precisam abrir a consciência, precisa entender que a oportunidade de abençoar a casa do Senhor está na sua mão, está na mão daquele que assiste, de ser um abençoador. Não é estar aqui apelando, pedindo dinheiro, não, é falando da palavra. A palavra diz aqui claramente que Deus não deve nada para ninguém, tudo ele recompensa. A palavra nos diz que ele é o que? Galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Então busca a Deus e você será abençoado, você será recompensado. Então olha, o homem de Deus tinha salário. Lá em 1 Reis 5, verso 20, na Almeida vai estar no verso 6, se a sua Bíblia é Almeida, vai estar no verso 6, 1 Reis, capítulo 5, na Judaica, verso 20, e na Almeida 6, aleluia. É o pastor Vitor, né? Hoje não, quarta-feira, eu sempre ouvi os irmãos falarem isso daqui, mas às vezes a gente é muito desligado, e falei, poxa, como que ele sabe isso, que na Bíblia tal está assim, na dele está assim? Poxa, está escrito aqui. Você lê e não presta atenção, às vezes a gente lê as coisas e não presta atenção. Aí eu estava estudando na Almeida, aí peguei a Judaica, falei, deixa eu marcar aqui na minha Judaica, fui ler o verso 6, falei, Jesus, está diferente.
Ai, essa Bíblia está toda errada. Ai, não sei o que. Aí parei, falei, vou ler, né? Fui lendo, 20. Falei, tá aqui, no 20. Aí está lá 26. Falei, entendi o que eles falam. Aleluia. É só um parênteses, tá? É, pastor Vitor, aleluia. 1 Reis, capítulo 5, verso 20. Olha só. Portanto, peço-te que ordenes a teu povo que corte cedros do Lebanon para mim. Meus servos ajudarão teus servos, e eu pagarei teus servos conforme o que me disseres, pois sabe que nós não temos ninguém entre a nossa gente que saiba cortar árvores como vocês, os sidonim. E aqui Salomão está comprando madeira para a construção, para uma grande construção. Depois você estuda aí que construção é essa. E ali ele está combinando o que? Olha, ele não está contratando um serviço? O rei contratou um serviço e está pagando um salário. Aleluia. No verso 24, olha o que diz aí, do mesmo capítulo 5. Então, Hirã deu a Salomão todos os cedros e os pinhos que ele quis. E Salomão deu a Hirã 4,4 milhões de litros de trigo como alimento para a sua casa, e 4,400 litros de azeite de oliva. Isto é o que Salomão deu a Hirã a cada ano. Ele contratou um serviço e ele acertou um salário. Agora veja que o contrato aqui foi um contrato de sustento. Se você parar para estudar aqui, você vai entender isso. Mas olha só, Salomão sustentou este contrato, sustentou a palavra dele, e foi anualmente. Ele dava o sustento para a casa desse homem, porque trabalhou para ele, porque foi contratado por ele, e ele não voltou atrás. Aleluia. Então, às vezes, as pessoas pegam a palavra do Senhor e distorcem ela para o seu bel prazer, para a sua vontade. Mas eu posso pegar livremente a palavra de Deus e falar aqui sobre salário, sobre dinheiro, sobre contratos, livremente baseado nela, sem forçação de barra. Você não precisa pegar a palavra de Deus para estimular alguém a fazer alguma coisa, a dar alguma coisa. Você simplesmente pega ela e lê aquilo que precisa ser lido, e deixa que o Espírito Santo faz a obra. Aleluia. Jeremias 13, de 13 a 17, é também interessante. Ai de quem constrói seu palácio de forma desonesta, e seus aposentos superiores pela injustiça, que faz o vizinho trabalhar de graça e não lhe dar salário. O que diz: construirei um palácio espaçoso para mim, com quartos superiores arejados. Então faz janelas e painéis de cedro, pintados com vermelhão. Seu cedro pode ser excelente, mas não faz de você um rei melhor. Na verdade, seu pai comeu e bebeu, mas fez também o que era correto e justo. E assim as coisas lhes foram bem. Ele apoiou a causa do pobre e do fraco, e assim tudo correu bem. Não é isto que significa conhecer-me, diz Adonai. Quanto a você, no entanto, seus olhos e o seu coração são inteiramente controlados pela ganância, pelo desejo de derramar sangue inocente, oprimir e extorquir. Ou seja, o Eterno aqui está combatendo uma desigualdade, uma injustiça, de contratar trabalhos e não pagar salário, de viver confortavelmente na sua casa, quando a casa do Senhor está de qualquer jeito. O importante sou eu, o importante é a minha casa, é a minha vida. Deus não, Deus é dono do ouro e da prata, irmão.
Aleluia, é mistério. Deus é rico, Deus não precisa do meu dinheiro, não. E aí vai caminhando com a injustiça, extorquindo, escravizando, aproveitando. Não é assim que nós devemos seguir. Nós devemos seguir com justiça e com igualdade, assim como Deus age conosco também. Aleluia, glória a Deus. Se for difícil para você achar, me ouça. Ageu, capítulo 1. Aleluia. Já estou quase terminando. Olha o que Deus diz para o desobediente e com aquele que se preocupa só com a própria vida. Pense sobre sua vida. Vocês semearam muito, mas receberam pouco. Comeram, mas não se satisfazeram. Beberam, mas não o suficiente. Agasalharam-se bem, mas ninguém se aqueceu. E o que trabalha para viver, deposita o salário numa bolsa furada. Eis o que diz Adonai dos Exércitos. Pensem sobre sua vida, subam até as colinas, cortem madeira, reconstruam a casa, eu me alegrarei com isso, e então serei glorificado, diz Adonai. Vocês esperavam muito, mas veio pouco, e quando trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. Por quê? Pergunta Adonai Tsevaot. Porque minha casa jaz em ruínas, enquanto cada um de vocês corre para cuidar da sua própria casa. Este é o motivo de o céu acima de vocês ter retido o orvalho, para que não haja nada, e a terra retenha o seu produto. Entende? Quando você não se preocupa com a casa do Senhor, entende quando às vezes nós queremos criar problemas, confusões, por ver alguém que é empenhado, que busca cuidar da casa de Deus, que se preocupa com o que acontece ali dentro, que se preocupa como ela está, que não deixa a casa do Senhor de qualquer jeito, e antes cuida só da sua, ou seja, só da sua vida, como eu falei aqui antes. Importar-se com você mesmo e não com as coisas do Senhor, o seu salário, a sua recompensa cai num saco furado. Ou seja, é trabalho em vão você viver a sua vida e não se preocupar com o que está acontecendo na casa do Senhor. É trabalho em vão. Isso é ignorância. Saber que você tem um Deus tão fiel, tão abençoador, e não abençoar esse Deus de volta. Nós precisamos entender isso. As igrejas precisam entender isso. Os crentes precisam entender essa palavra. Viver no seu conforto, viver no seu dia a dia, é lógico que é gostoso. É muito bom ter uma casa aconchegante, confortável, quentinha. No inverno de Juiz de Fora, esse ano fez frio, né? É muito bom isso. Deus não proíbe essas coisas, não. Ele não está aqui pregando contra o seu conforto, aquilo que você conquistou e adquiriu com o suor do seu trabalho. Ele não está aqui contra isso. Ele está falando: ei, e a minha casa? E aí a gente tem que parar e pensar no todo. O que tem na casa do Senhor? Tem cadeira, tem som, tem televisão, tem bebedouro, tem luz, tem água. Tem gente que trabalha para Deus ali. Espera aí, a casa do Senhor precisa ser sustentada. A continha da empresa que fornece energia não vem 00 não, nem a de água. Então eu tenho que me preocupar, eu tenho que abençoar a casa do Senhor, eu tenho que abençoar as igrejas que tem um homem de Deus que vive da obra. Eu tenho que abençoar a casa do Senhor, porque o meu líder é abençoado pela casa de Deus.
Essa consciência precisa ser aberta, porque Deus quer levantar mais homens e mulheres para trabalhar na obra para Ele. Só que se nós estivermos com o pensamento fechado, pequeno, acerca de abençoar, de abrir a nossa carteira, de tirar o nosso cartão e ir lá, sei lá, fazer o quê? E abençoar a casa do Senhor, vai ficar difícil. É como eu falei aqui antes, vai ter que minar poço de petróleo no quintal do homem de Deus. Vai ter que minar. E uma água mineral 100%, né? Para que ele não morra de sede. Mas isso é função nossa. Aleluia? Entende? Pense sobre a sua vida. Você que está aqui, pense sobre a sua vida. Você que nos assiste, pense sobre a sua vida. O que nós estamos fazendo com a nossa vida e com a casa do Senhor? Estamos abençoando os profetas? Estamos abençoando a casa do Senhor? Se sim, glória a Deus. Se não, mude. Mude. Abençoe aquele que te abençoa. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 20, verso 8. Aleluia. Diz o seguinte: quando anoiteceu, o dono da vinha disse ao capataz: chame os trabalhadores e lhe pague o salário. Comece pelos últimos contratados e termine pelos primeiros. Encerrou-se o dia aqui, ó. O contratador disse: paga o salário. Paga o salário. Em Levítico 19:13, a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: não retenha até o dia seguinte o salário do trabalhador. Se você contratou alguém para fazer um servicinho pequeno, se você contratou um empregado e chegou o dia de pagá-lo, pague, porque ele precisa pagar as contas dele, ele tem coisas a vencer. Se é trabalho de um dia, não enrole para amanhã, não enrole para a semana que vem. Gente, isso é injustiça. Você me contratar para ir na sua casa fazer um bolo, e quando terminar, falar assim: ah, meu querido, eu só vou te receber dia 32, volta aqui, tá? Aí nós estamos no dia 2 ainda, tem 30 dias, eu falei: nossa, e o meu investimento, e os meus produtos. A gente faz isso, amado. É engraçado falar, mas a gente faz isso. A gente faz. Estamos errados. Combinou? Paga. Na década de 50, 60, não é a minha, mas um fio do bigode era o contrato. Na década de 70, a palavra de um homem valia tudo. Século 21, o que está valendo a nossa palavra? Nós temos que restaurar isso. A nossa palavra tem que ter valor. Principalmente os cristãos. A palavra de um crente tem que ser restaurada. Se ele falou, ele vai cumprir. Se ela combinou, está combinado. Está entendendo? Restauração é isso. Restaura a palavra de Deus, mas ela tem que vir e restaurar a sua vida, como homem de Deus, como mulher de Deus. Isso é restauração. Não é você ouvir uma palavra de restauração e continuar vivendo de qualquer jeito. Fala uma coisa, faz outra. Combina, não cumpre. Você não está sendo restaurado ainda não, meu amigo, minha amiga. Deixa a palavra te restaurar, deixa o Espírito Santo te restaurar e viva como um cristão fiel a Deus. Aleluia! Lá em 1 Timóteo também vai falar do salário, não vai? 1 Timóteo 5, verso 18, diz assim: porque as Escrituras diz: você não deve amordaçar o boi enquanto trilha o cereal, enquanto ele trabalha, né? Em outras palavras, o trabalhador merece o salário, né?
Eu vou colocar um boi para arar a minha horta de morango. Eu não quero que ele coma meu morango, vou amarrar a boca dele. Gente, ele tem fome. Entende? Ele tem fome. E para terminar, não menos importante, mas a última, Malaquias 3, de 6 a 10. No entanto, pelo fato de eu, Adonai, não mudar, vocês, filhos de Jacó, não serão destruídos. Desde os dias de seus antepassados, vocês deram as costas às minhas leis e não guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz Adonai dos Exércitos. No entanto, vocês perguntam: em que ponto precisamos voltar? Pode uma pessoa roubar a Deus? Deus está perguntando. Pode? Não pode. Contudo, vocês me roubam. No entanto, pergunta: como te roubamos? Nas 10ª partes e nas contribuições voluntárias, ou seja, nos dízimos e nas ofertas. Você tem condição de ser dizimista e não é. Você tem condições de dar uma oferta e não dá. Não. Estou com 10 mil na poupança, vou ofertar 1.000 para missões. Ah, não, vou ficar só com 9. Ah, esse mês eu não vou dar não, eu vou esperar render o juro, mês que vem eu dou. Não, dá, abençoa. Está entendendo? Uma maldição está sobre vocês e sobre toda a sua nação, pois vocês me roubam. Levem todas as 10ª partes para o depósito, para que haja comida em minha casa, e faça um teste comigo, e aí você conhece o resto. Ou seja, a nossa função é ser abençoador, é ser fiel, dizimista, ofertante, para que o profeta tenha o seu salário, para que o profeta não passe necessidade. Isso é o que o Senhor está falando também, para que não falte o mantimento na casa dele, porque ele tem lá na casa dele homens e mulheres que vivem para ele, por isso dependem dessas coisas. Então não foi diferente o que aconteceu aqui, acontece conosco hoje, acontece nas igrejas. As pessoas estão com a consciência fechada sobre isso, homens perdendo tempo, abrindo canais no YouTube para pregar contra dízimo e contra oferta. Isso é ignorância, isso é avareza. Você está pregando contra Deus, você está lutando, não é contra o pastor, não é contra o obreiro, não é contra a igreja. Estas pessoas que fazem tais coisas estão lutando contra Deus, porque não foi eu que instituí essas coisas, foi Deus. Ele é que instituiu, Ele é que mandou que nós fizéssemos. Entende isso? E as pessoas gastam tempo para brigar contra isso, como gastam tempo até hoje brigando contra a lei do Senhor, contra os mandamentos. Isso é ignorância. Não sejamos assim. Amém? Que nós possamos ser fiéis a Deus, crer que se eu dar, Deus não vai deixar faltar. Mas se eu estou dando, é porque Deus antes já me deu, Ele já me abençoou. Então entenda isso. Tire da sua cabeça esse negócio de que está dando dinheiro para pastor. Está dando dinheiro para pastor? Eu falei, não estou não, estou dando dinheiro para a obra do Senhor, para a casa de Deus. Ele me abençoa lá e eu abençoo a casa dele. Amém? Restauração já.